Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 28 de abril, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele tem palavra de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio para nós a cada dia para fazer nossos dias mais felizes e mais sábios. Desde que a gente aplique o Espírito, a gente deixa o Senhor nos conduzir segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito, desce a tela, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Também, se essa palavra dos dias mais sábios tem sido útil para você, abençoa o like, abençoa o botãozinho do gostei. Quando a gente abençoa, a gente é abençoado, é um princípio bíblico, Senhor Jesus. E também é importante que mostre que está valorizando a palavra, valorizando aqui os livros aqui da vida da igreja, Senhor Jesus. E também é importante que você vá deixando o like, deixando um comentário, porque aí vai valorizando ali, o YouTube vai entendendo que o conteúdo é interessante, vai recomendando para mais pessoas. E também, o mais importante, que você busque o Senhor, você ore ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você poder compreender aquilo que o Senhor quer revelar especificamente para você, e também para que Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. E se a gente permanecer fiéis ao Senhor, Ele vai nos indicar pessoas que Ele quer, as pessoas do nosso convívio, para quem Ele deseja alcançar. Cada um de nós seja fiel, e aí Ele vai nos direcionar segundo a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus, vamos ver qual que é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 28 de abril. O provérbio de hoje, Provérbios 14, versículo 10. Senhor Jesus, o coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Ó Senhor Jesus, título de hoje, a alegria depois da provação. Senhor Jesus, no jardim do Éden, a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, corrompendo a sua mente, e a apartou da simplicidade e pureza que o homem tinha para com Deus. Ao apartar-se de Deus, o espírito do homem perdeu a sua função de dar direção à alma, e esta assumiu para si a responsabilidade de governar o homem, porém sem Deus. O ego e a vida da alma do homem se fortaleceram, levando-o a viver totalmente independente do governo divino. O pecado entrou no homem, e pelo pecado veio a morte, que passou a todos os homens. Senhor Jesus, o homem que foi feito para agradar a Deus, descobre que nele não habita bem nenhum, porque não faz o bem que prefere, mas o mal que não quer ele o faz. Os filhos de Israel, que Deus tirou com a mão poderosa do Egito, logo se esqueceram do que o Senhor fez para salvá-los. Fizeram um bezerro de ouro, dizendo que estes eram os deuses que os tiraram do Egito, ofendendo grandemente a Deus. Depois da queda, o coração do homem se encheu de ingratidão, murmuração, rebeldia, desobediência, pelo qual o Senhor os fez vaguear por 40 anos no deserto, para fazer cair o velho homem. Todavia, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Somente quem passou pela amargura do coração, para Deus limpar toda impureza, conhece a alegria resultante da salvação da alma. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. É o que ele está tocando aqui, Às vezes a gente tem essa amargura no coração, essa amargura de alma, E aí o Senhor, quando a gente permite, o Senhor ele vai entrando no nosso ser e vai nos limpando. E aí, conforme você vai entendendo o plano de Deus, a bondade de Deus, seu coração vai se alegrando. Como ele toca aqui, o coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Então o seu coração sabe aquilo que é ruim, a gente vai vivendo, a gente vai entendendo. Tem pessoas que não vão entender aquilo que está acontecendo com você, mas também aquilo que vai te alegrar, elas também não vão participar. Porque, como tocou aqui, existe a questão das tribulações. Você é provado, você passa pelas tribulações, pelas situações, seja algo que você mesmo acabou sendo conduzido, como tocou aqui, a gente tem um ego, a gente tem uma vida
que é independente de Deus e é muito forte. Então, às vezes, a gente vai se distanciando de Deus, né? Isso acaba causando certas situações no nosso viver. Ó Senhor Jesus. Mas às vezes tem situações em que você está bem ali diante do Senhor, né? E aí é o Senhor mesmo que gera para poder te aperfeiçoar o nosso caráter, para a gente poder também valorizar a presença de Deus, valorizar a comunhão, né? A orientação de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa valorizar aquilo que o Senhor deu para nós, e como tocou aqui, né? A serpente enganou a Eva com a sua astúcia, corrompeu a mente, né? Apartou a mente da simplicidade e pureza devida a Cristo. Né? Como a gente lê lá em 2 Coríntios, né? a gente deve, né, ser puro e simples, né, para com o Senhor. Por isso que precisa exercitar o Espírito, né, Senhor Jesus. Senão, né, vai vir um homem com a sua astúcia, né? A astúcia é essa que o inimigo deu, né, para o homem, um homem cheio da vida da alma, o homem, né, cheio da natureza pecaminosa, longe da vontade de Deus. Ele vai conduzindo outros a Deus. Então, como mostrou aqui, né, o homem se apartou de Deus e aí ele perdeu, né, a direção do Espírito. Hoje a gente precisa compreender isso, né? É o Espírito que tem que nos dar direção. A nossa alma, ela não suporta isso. Você vai usando o seu ego, o seu próprio entendimento para ter direção, mas é muito peso, né? Então, conforme vai saindo as situações, a gente acaba se entristecendo. Por isso que várias pessoas aí acabam caindo em depressão, né, em ansiedade, porque tem que resolver tudo, tem que fazer tudo. Mas a gente precisa restaurar essa função hoje no nosso viver por meio do Espírito. Isso vai vir pelo exercício do Espírito. Não é só o fato de você crer no Senhor e aí o Senhor entrou no seu Espírito, ativou seu Espírito e já está tudo resolvido. E aí você lê a palavra e pronto. Não, você precisa ter comunhão com o Senhor a respeito da palavra. Então a gente lê a palavra, a gente ouve as situações, mas a gente precisa ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. A gente tem esse conceito, né? Quando a gente passa por alguma tribulação, alguma situação, a gente pensa logo, ih, Deus está castigando. Então, a própria Bíblia mostra esse conceito. Quando os discípulos perguntaram para o Senhor, né, a respeito de um cego, né? Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Senhor Jesus, você falou nenhum nem outro. É para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, quando a gente passa por situações, não é porque a gente cometeu um grande pecado e tal, isso e aquilo. Não, a própria Bíblia fala que o Senhor não nos trata segundo nossos pecados, segundo as nossas iniquidades. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Se fosse nos tratar segundo nossos pecados, não sobrava ninguém, Senhor Jesus. Mas por que o Senhor proporciona essas situações? Para que se manifeste a glória de Deus. A gente vê depois, Deus chamou Abraão, levou Abraão para uma terra onde mana leite e mel. Aí chegou lá, deu fome na terra, não tinha nada. Aí Abraão, ao invés de confiar no Senhor, o que ele fez? Desceu para o Egito, Senhor Jesus, ficou no mundo, deixou de buscar as coisas de Deus, foi buscar as coisas do mundo. Ó Senhor Jesus. Talvez a gente também caia nesse erro, mas isso aconteceu com ele, e aí depois ele foi aprendendo. O Senhor foi honrando ele ali, ele foi tendo muitos bens, mas ele não se preocupava com as coisas dessa terra, ele passou a se preocupar apenas com a vontade de Deus. Mas foi algo que foi sendo desenvolvido para ele através da aparição do Deus da glória. O próprio Deus foi aparecendo para ele, foi santificando ele, foi mostrando para ele, como ele mesmo falou, para o próprio Abraão, ser perfeito, e anda na minha presença, Senhor Jesus. Então a gente precisa também, da mesma forma, procurar a perfeição no Senhor, não procurar não deixar essa responsabilidade para a nossa alma, nosso ego caído, nossa própria vontade, nossa própria maneira de entender as coisas, mas a gente precisa realmente tocar no Senhor. O pecado foi gerado, passou o pecado para todo homem, pecado e morte. Então tudo que a gente gerar de nós mesmos vai gerar, só pode dar um fruto, é pecado e morte, Senhor Jesus. Você pode plantar morango, e aí você está com muita vontade de comer abacaxi, você pode orar a Deus para transformar o morango em abacaxi, mas não vai fazer, não vai mudar de natureza, morango é morango, abacaxi é abacaxi. O máximo que Deus pode fazer é fazer você gostar um pouco mais de morango, Senhor Jesus. Então a gente tem que aprender isso, a gente tem que ver ali as coisas que estão acontecendo conosco ao nosso redor e a gente viver com isso diante do Senhor, diante das situações, sempre depender do Senhor. Como tocou aqui, a gente tem que descobrir logo, assim como Paulo descobriu que em nós não habita bem nenhum.
A gente não faz aquilo que a gente prefere, mas aquilo que a gente detesta, né? O pecado acaba nos enganando, nos conduzindo para o outro lado. Ó Senhor Jesus, né? Assim como o povo que foi murmurando, foi ingrato, né? Foi murmurador, rebelde, desobediente, e ele ficou vagando no deserto até toda a carne cair. E hoje acontece conosco também, né? Porque a gente passa às vezes situação uma atrás da outra, porque a gente não se rende, a nossa carne não caiu ainda. Então às vezes vai entrando uma situação atrás da outra, então até mesmo acumulando, né? Um problema, 2 problemas, 3 problemas, né? Senhor Jesus, né? O homem está sempre assim, né? Ou ele está no meio de um problema, ou está entrando no problema, ou saindo de um, né? Senhor Jesus. Mas essas situações acontecem conosco para a gente perceber, né, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. É isso que Ele quer fazer conosco, Ele quer nos dar um peso de glória acima de toda comparação, mas só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir tirar proveito das situações, a gente conseguir ir diante do Senhor, né, de maneira que expresse a Deus, que cumpra a sua vontade, de maneira que agrade o Senhor. Então a gente precisa tomar uma atitude, ao invés de ficar como o povo ali rodando e reclamando. Não, vamos crer no Senhor, o Senhor tem o melhor para nós, Ele nos chamou e Ele vai cuidar de nós. Mas a gente precisa viver no Espírito, né? E como tocou, né? Mesmo que hoje o nosso coração esteja provando a amargura, quando tocar na questão da alegria, ó Senhor Jesus, né? Vai ser algo realmente, né, que ninguém pode entender, né? Porque como a palavra fala, né, aquilo que o Senhor faz excede, né, todo o entendimento, né? E Ele nos dá muito mais, né, segundo aquilo que a gente pode pedir ou pensar, né? Esse é o nosso Deus maravilhoso, né? Nosso Deus cheio de misericórdia, mas que cada um de nós, né, em Ti deixe, né, o Senhor limpar toda a pureza do nosso coração, e aí o que vai restar é só a alegria, né? A alegria da nossa salvação, a alegria de estar na presença do Senhor, né? De louvar, agradecer ao Senhor a cada dia por Ele ter nos escolhido. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.